Olá, e seguimos agora para a última síntese informativa. Instituto Financeiro Internacional estima que a dívida dos países mais frágeis subiu de 310 para 745 mil milhões de dólares. Dívida de moradores das centralidades ascende a 2 mil milhões de dólares, segundo o Diretor Nacional de Habitação. E como ponto final da edição de hoje, o Ministério Público russo exige multa milionária a Navalny. Acompanhe agora o desenvolvimento informativo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O Instituto Financeiro Internacional, representante dos credores privados, fez saber numa nota publicada nesta segunda-feira que o montante de dívida dos países mais vulneráveis de 310 mil milhões de dólares em 2009 para 745 mil milhões de dólares em 2019, segundo dados dos analistas dos credores privados, constantes numa nota sobre as necessidades de financiamento destes países. A nota enviada poucos dias depois de o G20 ter decidido prolongar a iniciativa de suspensão do serviço da dívida até junho do próximo ano, admitindo que se mantenha em vigor até final de 2021. Relativamente à composição dos credores, o Instituto Financeiro Internacional salienta que, apesar das diferenças de país para país, grosso modo, o Banco Mundial é o maior credor, detendo 43% da dívida externa e dos 73 países elegíveis para a iniciativa da suspensão do serviço da dívida. Os credores oficiais bilaterais representam outros 36% do total, seguidos dos detentores de títulos de dívida soberana com 13% e os bancos comerciais com 6%, lê-se na análise do Instituto Financeiro Internacional. De referir que a nível de Angola, por exemplo, o estoque da dívida externa governamental subiu 3% para 50,9 mil milhões de dólares. Nos primeiros 9 meses de 2020, com cada angolano a dever 1.635 dólares ao estrangeiro, segundo uma publicação do jornal Expansão. A China, entretanto, continua a ser o principal credor do país, que já detém quase 43% da dívida angolana. A dívida governamental a instituições internacionais iniciou a disparar há já algum tempo. Só desde o final de 2019, por exemplo, a dívida às instituições internacionais disparou 28,9%, equivalente a pouco mais de 1,4 mil milhões de dólares, traduzindo-se do desbloqueio das tranches do Fundo Monetário Internacional ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado, mas também de financiamentos do Banco Mundial. A dívida dos moradores das centralidades do país ao Fundo de Fomento Habitacional ronda os 2,5 mil milhões de dólares, noticiou a Angopa, citando como fonte o Diretor Nacional de Gestão Fundiária e Habitação do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Adérito Carlos Mohamed. As referidas dívidas, segundo Adérito Carlos Mohamed, têm criado constrangimentos na sustentabilidade da política habitacional do Estado, tendo em conta a dinâmica da construção regular de mais habitações. Neste momento, se analisarmos a dívida no sentido das obrigações contratuais com os prestadores de serviço versus possuidores dos imóveis do Estado, veremos que não têm honrado com os pagamentos devidos ao Fundo de Fomento Habitacional e ao Instituto Nacional de Habitação. Sublinhou o responsável, tendo ainda salientado que o incumprimento dos possuidores das habitações do Estado tem pesado negativamente no crescimento do setor imobiliário e na economia em geral do país. Para reverter a situação, o responsável anunciou a criação de uma campanha de sensibilização, advertindo que depois deste período de sensibilização, a entidade que dirige deverá acionar mecanismos legais que, em muitos casos, poderão resultar
no retorno ao Estado da posse do imóvel. Ao todo, adérito Carlos Mohamed fez saber que 64% dos ocupantes dos apartamentos das poucas mais de 88 mil centralidades construídas em todo o país não pagam as mensalidades de renda resolúvel e não cumprem as obrigações contratuais. E para finalizar, o Ministério Público russo exigiu hoje ao opositor Alexei Navalny o pagamento de uma multa de 950 mil rublos, cerca de pouco mais de 8,3 milhões de kwanzas. A presente exigência do Ministério Público russo resulta de uma queixa por difamação apresentada por um veterano Guerra Mundial russo, segundo reportou a agência France Press. De acordo com a France Press, que esteve presente na audiência, Navalny já tinha sido condenado a uma pena de prisão suspensa de 3 anos e meio quando se deu a alegada difamação. Entretanto, além da multa equivalente a pouco mais de 8,3 milhões de kwanzas, o Ministério Público exige que Navalny cumpra a pena. De referir que no dia 2 deste mês, um outro tribunal já tinha convertido a suspensão em prisão efetiva. A decisão final do juiz é esperada para dia 20. Ainda hoje, paralelamente à acusação do veterano russo, a Justiça vai também examinar outra denúncia por difamação apresentada contra Navalny por Evgeny Prigozhin, um poderoso oligarca próximo de Kremlin. A Justiça russa também deve considerar o recurso de Alexei Navalny, que contesta uma multa de 3,3 milhões de rublos, cerca de pouco mais de 29 milhões de kwanzas, a pagar a uma empresa de alimentos no contexto de ainda outro processo por difamação. Em 2018, a organização de Navalny acusou a empresa de vender os seus produtos a um preço superestimado, seguindo um padrão de corrupção para a Guarda Nacional Russa. Entretanto, para Olga Mikhailova, advogada de Navalny, maior opositor de Vladimir Putin, os processos contra o seu constituinte são fantasiosos e arbitrários. A nossa edição informativa termina aqui. Para rever outras matérias, acesse ao nosso portal da Camunda News. Continuação de um bom feriado e até amanhã. Camunda News, informação atualizada e cidadania.